Os loucos, os teatros, os corações, os quixotes, os palhaços podem vencer os dragões aliados. Oi, Rodrigo. Aos caminhões e aos supermercados. E assim retorna. Vamos fazer os testes. Doce loucura. Que o transe, o abandono e o delírio procura. Rodrigo, eu vou lhe chamá-lo. Verá o amor, plenitude. Oi, Harold. No êxtase ter-se outra vez a virtude. Deixa eu tentar chamar o Rodrigo aqui novamente para a gente continuar esse papo massa. Devolva as abissais do amor. Pronto, agora. Tá me ouvindo agora? Tô Maravilha. Maravilha. Beleza. Deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. A gente ia falar do teatro amador, né? Isso. Fala pra gente, Rodrigo, qual é o que é o teatro amador, conceitualmente, né? E qual a importância dele? Do teatro amador? Isso. A questão do teatro amador, ela é um conceito que difere muito de região para região, de país. Porque, por exemplo, a gente pode falar em outros países que o teatro amador seria aquele no qual os artistas não vivem exclusivamente do teatro. Só que, por exemplo, aqui na nossa realidade de Recife, praticamente 90% das pessoas dos grandes grupos, elas não vivem exclusivamente do teatro. Ou elas têm outras profissões, ou elas dão aula, ou elas trabalham com até dentro do teatro, mas em outras vertentes, como iluminador, como produtor, como produzindo algum festival, produzindo algum curso, mas não existe muito bem essa questão de viver exclusivamente. É uma atividade que é bem difícil. São poucos grupos que vivem exclusivamente. No eixo Rio-São Paulo, isso é um pouco mais comum de ter essas companhias, até pelo fato de essa renda que eu falei, dessa fatia desse bolo, ter mais incentivos, mas aqui não. Mas quando se fala em teatro amador, a gente pode pensar talvez na questão do teatro estudantil, né? Que tem muitos grupos que surgem a partir de experimentos cênicos pedagógicos, né, de alguma escola, e muitos desses grupos eles começam a ingressar no mercado e tentam ganhar uma profissionalização. Por exemplo, o curso do Sesc Piedade, que é um curso extremamente importante aqui para o cenário pernambucano, é um curso que é 2 anos e meio, tem aula de segunda a sexta-feira, é quase uma graduação. Eu passei por esse curso. Ele tem na unidade do Sesc Piedade e do Sesc Santa Amaro. A última turma do Sesc Santa Amaro formou alguns grupos de teatro. Então temos o grupo Amaré, que eram estudantes que tinham acabado de sair desse grupo, desse curso do Sesc, e formaram o Teatro Amaré. Tivemos o coletivo Resta Um, que era pessoas da mesma turma do Amaré, que formaram um outro grupo de teatro, que ganharam renome, que foram para Portugal dirigir e que estão tentando se inserir profissionalmente no mercado. Eles têm pouco tempo de existência, né, no mercado, tem 2, 3 anos, mas já estão conseguindo ganhar uma relevância importante na cena. Então, a gente vê que é muito importante a formação do teatro, né? Essas escolas de formação é quase um celeiro onde muitos grupos surgem, onde muitas pessoas se conhecem e se juntam para formar um grupo. A DECEV, que é uma outra companhia que eu faço parte, que a própria Cíntia, que está aqui, também faz parte. O Oliver, ele falou ontem na live no Teatro da Manhã que o grupo dele surgiu a partir de um exercício lá na Fiandeiros, que eles tinham que criar um monólogo, e desse monólogo ele viu que esse personagem dele poderia render uma peça, e dessa peça ele resolveu criar um grupo de teatro, que é o The Seven.
Então, é muito importante a gente investir na formação do teatro. Então, existem vários cursos aqui no estado que são cursos reconhecidos, que têm grande relevância, escolas que estão aí há mais de 10 anos e elas são fundamentais para a nossa cena. É, pensando um pouco aí naquela lógica que você falou aí sobre o Nordeste, né? É uma questão histórica, não é, Amado? Isso. Porque o Nordeste é preterido em muita coisa, né? E não ia ser diferente, principalmente com a cultura. Porque a gente sabe que nesse país é um projeto político não levar a cultura até as pessoas, não deixar acessível, porque a arte e a cultura, como o teatro, ela leva à reflexão, e aí leva ao questionamento, e aí a gente vai perguntar por que estamos vivendo essa realidade. Porque como é que acontece uma, uma injustiça como essa, onde uma fatia de uma verba pública vai, na sua maior parte, de forma explícita para o sul do país, enquanto que o Nordeste fica numa situação precária. E isso é histórico, isso é uma construção histórica e isso não é acidental. A gente tem que ter na cabeça que não é acidental. Sim. O público sem escola, com as escolas sabotadas, sem acesso à cultura, sem acesso à arte, o público, a população, o povo, ela fica fácil de manipular, fácil de manter os grandes currais que a gente sabe que existem e que estão aí e que se perpetuam e que plantam raízes e que não saem tão fáceis, né? Eles mudam os discursos, mudam as roupas, mudam suas formas e oratórias de falar, mas continuam com as mesmas práticas. Então a gente tem que estar atento a isso. Eu acho importantíssimo a gente ocupar espaços que aparecem de forma gratuita, como lives como essa. Se tem entrevistas, vá em entrevistas. Se uma Rede Globo, por exemplo, chama você para falar de peça de teatro, vá, ocupe esse espaço, porque, de forma geral, a gente já é boicotado, sabotado, diuturnamente. Então, é preciso ocupar. E quando não nos dão esse espaço, é hora de criar, é hora de estar aí fazendo acontecer. Então, não esperar os editais, porque os editais precisam de vontade política para isso. E quando eles acontecem, já existe todo um conchavo, já existe toda uma negociata por trás, né? A gente sabe disso. Não é só a sua área, são todas as áreas. Então, é importante que a gente crie outros espaços para que a gente possa sobreviver nesse país. Meu querido, eu queria que você falasse um pouquinho. Não sei se você deu uma pincelada lá no Teatro do Amanhã, falou sobre o Teatro do Amanhã, falou da formação. Se Sim. você quiser complementar, falar um pouco mais sobre o Teatro do Amanhã, fique à vontade. Diga para a gente que projeto é esse, como é que você ambiciona o crescimento dele, como é que você sente ele, a sua emoção com relação à criação e à vivência do Teatro do Amanhã. O Teatro da Manhã foi um grupo que ele tem sido uma escola para mim, porque eu participei antes de um grupo chamado Máquina de Sonhos, Companhia de Teatro. Foi um grupo que eu passei 3 anos lá e eu vivenciei muita coisa, pude vivenciar como é viver uma realidade de um teatro de grupo. Eu tinha um mestre excelente, que é o Wellington Júlio, que é um grande diretor aqui. Só que o grupo, ele acabou se dissolvendo exatamente porque o Wellington, que era nosso diretor, ele foi para o Rio de Janeiro fazer uma graduação nova e o grupo acabou não produzindo mais. E eu sentia uma necessidade de voltar a ter um grupo de teatro para poder me pesquisar como artista, né? Eu nunca tinha dirigido espetáculos, só tinha dirigido como professor, então eram peças curtas de 15, 20 minutos, feitas dentro do espaço
pedagógico, geralmente voltado para a família, e eu queria me experimentar como diretor, como dramaturgo, como um ator e fazer pesquisas teatrais. Então teve essa ideia de criar um grupo que a gente criou, como eu falei, eu, o Manuel e a Carol Spinelli, a gente se juntou para pensar num grupo de teatro e na época a gente pensou, o que a gente vai falar? Então eu peguei para ele algumas sugestões de textos que a gente tinha. Uma era um musical chamado Tropicália, um musical que eu escrevi baseado nas músicas de Chico Buarque, Caetano Veloso, que falava sobre a ditadura militar. Tinha um texto infantil, que é Jeremias e as Caramiolas, que não é um texto meu, é um texto do Alexandre Sotomayor, que é um dramaturgo pernambucano. E tinha uma ideia de um texto que era hoje o Congresso do Caos, que eu não sabia exatamente o que era, mas eu tinha esse mote, que era o poema do Carlos Drummond de Andrade, e a temática do medo, que eu queria falar, porque nessa época também é preciso entrar em detalhes pessoais da minha vida. No ano de 2017, era um ano que eu estava saindo de uma depressão, que eu estava saindo de uma fase muito difícil da minha vida, que eu tive síndrome do pânico, que eu reprovei faculdade, que eu saí de um relacionamento, que eu também saí desse grupo do teatro do Máquina de Sonhos. Então, a questão do medo era algo que estava muito pertinente para se falar, né? Porque a gente estava vivendo uma espécie de indústria do medo. É, Como assim, indústria do medo? Eu comecei a perceber que o medo ele era praticamente um produto vendido, que o próprio Bolsonaro usou o discurso do medo, do ódio, porque o ódio ele é um discurso do medo para se promover e se eleger. Existem esses programas policiais como o Cardinô, Datena, que usam o medo o tempo todo, escancarado na TV. Existem as instituições religiosas que também usam o medo para dogmatizar as pessoas, para prenderem as pessoas. Então a gente via que tudo isso era uma temática muito importante e que ela estava dentro desse poema do Drummond. Então a gente pegou cada estrofe do poema de Drummond e falou sobre essas temáticas e foi criando esse texto de forma colaborativa. E esse texto se tornou o espetáculo Congresso do Caos, que foi nosso espetáculo de estreia. A gente estreou no dia 3 de junho de 2018, fez 2 anos agora, há 3 dias atrás, no Espaço Fiandeiros. Foi um espetáculo que a gente teve umas 15 apresentações, a gente participou de algumas mostras de teatro, recebeu algumas indicações, eu recebi indicação de melhor ator, a Ingrid de melhor atriz. Então, um grupo que surgiu do nada, com pessoas que estavam estudando ainda, por estudantes, que não tinha nenhum recurso financeiro, que foi montado praticamente com o nosso dinheiro do bolso, e dividido em vários cartões, de várias prestações, e a gente conseguir esse fato de estar 2 anos em cena. Porque só o fato de estrear já era algo muito grande, porque muitos grupos, as pessoas se reúnem para criar um grupo, para criar uma peça, passam meses ensaiando, mas às vezes não conseguem ter essa oportunidade de estrear. E não é por falta de competência, às vezes é por diversos fatores. Por falta de espaço, por falta de dinheiro, porque às vezes os atores não conseguem se dedicar tanto tempo para o mesmo projeto. O Congresso do Caos mesmo, eu acho que o elenco mudou umas 15 vezes, passou mais de 20 pessoas pelo elenco, porque é difícil viver de teatro. É difícil você se dedicar meses para um único projeto. E depois que estreou, foi uma alegria enorme. A gente participou de alguns festivais bem importantes. A gente foi para o Festival de Vitória, que é um festival que tem 18 anos, 18 edições. Participou no Festival de São Benedito do Sul, se apresentou na Fiandeiros, no Teatro Hermilo. Então foi muito bacana essa experiência com o Congresso do Caos. E a gente estava indo agora para o nosso segundo espetáculo, que é o Jeremias e as Caramiolas, que é uma temática completamente diferente. Enquanto o Congresso do Caos é uma dramaturgia própria, que a gente construiu de forma colaborativa, o Jeremias é um texto pronto, infanto-juvenil, que
não tem uma pegada social, mas é um texto lindo, lindo, poético, de uma maravilhosidade. Ele fala sobre tanta coisa, sobre perda, sobre amor, sobre lembranças, sobre descobrimento. É um texto muito, muito lindo. E a gente ia trabalhar ele, ia não, vamos trabalhar ele com, junto com o teatro de formas animadas, ou seja, vai ter bonecos, máscaras, então a gente está se experimentando. Então é muito legal ver esse segundo passo do Teatro da Manhã, né? De a gente ter uma peça com uma pegada mais política e agora está indo para uma outra vertente, ou seja, a gente está se experimentando como artista, a gente está pesquisando, indo para um outro caminho. E se Deus quiser, esse ano ainda vamos estrear a nossa peça. Lindo, 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 lindo demais. Para você ver, né, que o teatro ele não é só um entretenimento, né? Ele tem Uhum. uma complexidade e uma profundidade que ele atinge a vida da pessoa que está envolvida e das pessoas que gostam de teatro, né, que vão para assistir também, o espectador também, de uma forma mágica, né? É fantástico como ela mexe com o psicológico, ela mexe com os relacionamentos. Então é uma arte, é arte, né? É arte. Ela tá profundamente enraizada na nossa vida e a gente precisa experimentá-la mesmo e valorizar, né? Se alguém tiver há espaço para pessoas que queiram participar. Eu não sei como pode participar, mas do Teatro da Manhã, mas tem como participar quem se interessar. Veja só, é uma coisa que o Wellington Júnior, que foi meu mentor no meu antigo grupo teatral, ele fala que um grupo de teatro é uma espécie de casamento. Primeiro existe um namoro, e depois desse namoro, um noivado, até ter um casamento. E esse casamento pode dar certo ou não. Então, assim, o grupo, né, começou comigo, com Carol e com o Manuel, e depois tinha algumas pessoas que a gente convidou para atuarem no grupo, no elenco da peça do Teatro da Manhã, no Congresso do Caos. E só que essas pessoas não faziam parte da gestão do Teatro da Manhã. Só que algumas pessoas começaram a mostrar um certo interesse pelo grupo, começaram a se dedicar, começou a existir uma espécie de namoro e algumas pessoas começaram a ser convidadas para entrarem no grupo. Então, hoje o grupo ele é composto por mim, pela Luísa Rodrigues, pelo Zé Lucas e pela Stephanie Bugarin, né? Que foram pessoas que entraram nesse processo, né? O Zé Lucas ele começou como assessor de imprensa do grupo, divulgando a peça para o jornal. Depois ele foi convidado para fazer parte do elenco do Jeremias. E depois eu vi o engajamento dele e eu conversei. E aí, você quer entrar no Teatro da Manhã? A Luísa, ela entrou como uma atriz substituta do Congresso do Caos, né? Porque uma atriz ela tinha se machucado e não podia apresentar, então ela entrou para substituir. Depois disso, ela entrou no elenco do Jeremias e as Caramiolas e agora ela foi convidada para fazer parte da gestão. Então, é todo um processo. A nossa ideia é que futuramente a gente tenha um espaço próprio, que a gente possa oferecer cursos e desses cursos a gente chamar pessoas para atuarem em nossas peças e quem sabe a partir daí as pessoas possam entrar no grupo. É como o JM Silva falou, é uma espécie de estágio probatório. Estágio probatório, É. Meu amado, a gente conversou bastante aqui e conversaria aqui madrugadas a fio, né? É muita coisa boa para ouvir, história para contar. Mas a live já se estendeu e eu queria que você fizesse suas considerações finais antes da leitura do seu texto ou da sua dramatização. Se você quiser dar algum recado, se você quiser passar alguma mensagem, fique à vontade. Eu queria agradecer muito o convite, foi uma conversa maravilhosa, né? Tá falando sobre teatro, tá refletindo sobre o momento que a gente vive, tá retomando um pouco da história do Teatro da Manhã, tá retomando a minha história. É muito interessante e foi um momento de gratidão. Foi um dos melhores momentos da minha quarentena estar aqui falando sobre esse assunto que eu amo, que é o teatro, porque
Eu, de fato, eu respiro teatro todos os dias. E mas o que eu queria dizer é para as pessoas que queiram conhecer o Teatro da Manhã, me sigam nas redes sociais, @Teatro da Manhã, e que as pessoas passem a ver o teatro como uma ferramenta de transformação. Porque muita gente ainda não vai ao teatro, não consegue, não sabe que Pernambuco produz um teatro bom, de qualidade, com artistas excelentes. Então, eu peço para as pessoas que, depois que essa pandemia passar, depois que a gente voltar à nossa normalidade ou voltar para uma outra realidade, frequentem o teatro. O teatro transforma. É, a gente tem diversos espaços que ficaram fechados por anos, como, por exemplo, em Jabotão Centro tem um teatro que ficou 19 anos fechado e reabriu. Ele tem uma mega estrutura, porém existe uma dificuldade muito grande de ter público. É um teatro que cabe 500 pessoas e às vezes tem plateia lá com 3, 4 pessoas assistindo. E toda vez que eu me apresento lá, eu falo para as pessoas, gente, esse espaço é de vocês, ocupem esse espaço, venham ao teatro. A gente tem o espaço do prédio, tem os artistas, só falta a vocês, que é o público. Então, eu convido a todos a conhecer o Teatro Pernambucano, que é maravilhoso. Perfeito. A gente tinha colocado aqui no nosso roteirozinho umas dicas, né? Você chegou a fazer essas dicas? Gostaria de falar? Dicas de grupos para seguirem? De espetáculos, ou até de filmes mesmo, porque se você tiver alguma lembrança, um filme bom que fale sobre a temática também é interessante. Certo. Aquele Instagram que eu falei, o Vendo Teatro, ele também criou uma matéria bem interessante que foi alguns espetáculos que estão disponíveis online. Então tem uma lista enorme, tanto de espetáculos pernambucanos, espetáculos de São Paulo, o Congresso do Caos está lá também, disponível na íntegra. Então quem quiser assistir, veja. Filmes sobre arte, eu indico o Fama. Existem 2 filmes de Fama, um dos anos 80 e um de 2009, que fala sobre uma escola de arte, né? Que é teatro, dança e música, que é muito interessante as 2 versões, mostra como é esse processo de construção do artista por 2 viés, e existem essas 2 versões do filme, que é muito, muito bacana. Maravilha. Meu querido, eu que quero agradecer você enormemente, antes da gente finalizar a live, você falar seu texto, né? Agradecer a riqueza que foi esse espaço aqui e o conteúdo que você trouxe para a gente. Assim, não dá para valorar isso aí, não dá para botar o quanto que a gente aprendeu aqui agora, né? Essa live, ela trouxe para mim perspectivas. Eu vou te confessar que eu estava muito triste com relação a todas as notícias que eu venho recebendo do teatro, né? As pessoas sempre falando, poxa, tá terrível, a pandemia atingiu a gente, mas você me deu esperança. Quando você fala desse sonho, desse projeto, né? E você aduba isso aí, que o futuro vai permanecer, e a gente vai, o amanhã, né? O teatro do amanhã, ele vai permanecer. E isso me traz muita alegria. Quando eu vejo que vocês estão falando mais, estão abrindo live, estão experimentando sensações, trazendo como tema o teatro, isso me deixa muito feliz. Então, é uma notícia que eu vou dormir hoje contente por conta disso. Eu quero agradecer demais sua participação, toda a riqueza que você trouxe para a gente. A gente não se conhecia, mas Cíntia, uma anja da guarda aí, que colocou você como um dos participantes fixos da live do Pererucho Grito. Você vai estar sempre aqui falando com a gente sobre cinema, a depender do tema que vai ocorrer no dia. E eu quero deixar as portas abertas aqui. O dia que você sentir vontade de novo, olha, Paulinho, a gente precisa falar sobre isso. Me dá um espaço na live, a gente chama você novamente, a gente conversa novamente. Sinta-se em casa e sinta-se à vontade.
e vamos construir essa rede, vamos fazê-la multiplicar. Eu falo sempre com os meus amigos, gente, todo mundo tem algo a falar e tem muita gente com muita coisa boa para falar. Enquanto a gente se cala, as outras pessoas que são reacionárias, preconceituosas, elas estão lá, bombando em seus perfis, ocupando esses espaços. E a gente fica muito meticulosamente pensando em detalhes, a gente fica muito num julgamento e a gente não ocupa o espaço e eles crescem em discurso, crescem em ideias e crescem em ancoragem. Então, é bom a gente ir nesse contraponto e trazer o conhecimento real, verdadeiro, dizer que a Terra não é plana e que aqui existe arte e que aqui todo mundo trabalha, que aqui ninguém é vagabundo e que aqui todo mundo cria. Então, é nessa vibe que eu convido todo mundo e eu agradeço e eu falo com você, ocupe esse espaço. A sua live do amanhã, né? Ela vai falando de teatro, é mais um braço forte aí nessa campanha para amarrar essa rede direitinha e a gente jogar ela no mar e trazer ela muito cheia mesmo, para distribuir esse alimento que é o conhecimento. Meu querido, obrigado. Eu quero que você termine. Eu quero que você termine com o texto. Certo. E mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá, eu vou fazer agora um trecho de uma cena do Congresso do Caos, que retrata muito o momento que a gente vive no país. Essa cena foi pensada em 2017. Quando eu criei esse texto, eu jamais imaginei que a figura no qual eu me direcionava iria estar hoje ocupando a cadeira da presidência. Mas eu já enxergava ele como uma ameaça, como uma pessoa perigosa, e eu via como era perigoso a gente dar atenção a pessoas como ele. E hoje, infelizmente, ele assume o mais alto cargo do nosso país. Essa história começa de um modo muito semelhante às demais histórias. Um país devastado, crise político-financeira, mas eis que surge um político em ascensão. Um homem extremamente religioso, temente a Deus, defensor da família, da moral e dos bons costumes. Geralmente de cunho militar. Ele fala a verdade, doa a quem doer. E seus discursos são geralmente de cunho homofóbico, misógino, machista, racista, xenofóbico e contra tudo que é anticristão. Ele tem os melhores planos para a segurança nacional. O fanista, tido como herói, mito nacional, o único capaz de colocar o país de volta ao eixo. De princípio, seus seguidores são extremistas, tão radicais quanto ele. Mas quanto mais o tempo passa, mais apoio ele vai ganhando das pessoas ditas de bem, tão cansadas de tanta corrupção, de tanta roubalheira. E quanto mais seguidores ele ganha, mais óbvio fica o seu fanatismo. É preciso conter as ameaças. É preciso temer. Salve Franco, salve Mussolini, salve Augusto Pinochet, salve Adolf Hitler, salve os militares e os torturadores que impediram que esse país se tornasse uma ditadura comunista. Perderam em 64, também perderam em 2016. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. O homem que era capaz de enfiar ratos na vagina dessas comunistas se fosse preciso. Eu conto com o seu voto, com o seu voto e com o seu voto. Por Deus, acima de tudo. Antes, as panelas estavam sujas de sangue. Hoje, são os dedos. Os dedos estão sujos de sangue!
É isso. Rapaz, fantástico. Gente, palmas, palmas. Rodrigo, obrigado, meu amigo, viu? Obrigado, obrigado Gratidão, eu por que tudo. agradeço. Gratidão, gratidão enorme, gratidão enorme. Até Como a gente semana diz que no vem. teatro, é voé. Isso. Até semana que vem. Eu espero você aqui de volta para a gente fazer o grito de cinema. Que texto, viu, meu amigo? Tá todo mundo aqui falando, ó. Que texto, textão. Parabéns. Obrigado. Gente, obrigado, obrigado, Rodrigo. Muito amor, muita paz, muita tranquilidade, muita esperança que a gente vai atravessar isso. O teatro vai sair, a gente vai se encontrar todo mundo e a gente vai continuar, vai continuar. Apesar Vamos dele, sim. nós vamos continuar. Vamos continuar Obrigado por assim. tudo e até Obrigado, semana que gratidão. vem. Obrigado, Até semana que Rodrigo. vem. Obrigado, Tchau, gente. Obrigado, tchau. Cíntia. Obrigado a todos. Até semana que vem. Até, tchau, tchau.